Então, direto ao ponto, hoje nós vamos falar sobre o edital da CEMIG. Para quem não conhece a CEMIG, é a Companhia Energética de Minas Gerais. Então, popularmente a gente fala que é a empresa responsável pela conta de luz. Nós estamos falando aqui de salários acima de R$ 10.000. Então é uma baita de uma oportunidade. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Primeira coisa é dizer que esse edital acabou de sair, saiu no dia 14/7 e é importante de antemão reforçar que é um concurso público para provimento de vagas e para criação de cadastro de reserva para emprego público. Para quem estuda direito administrativo, já entende isso. Então, a CEMIG é uma empresa pública. Então, nós temos as fundações, Sociedade de Economia Mista, tem as empresas públicas, tem as autarquias. Isso tudo a gente estuda quando a gente vê a administração pública indireta. Então, é importante você entender que indo para a CEMIG, você não terá o regime, digamos assim, estatutário. Então, você não será um servidor estatutário, você será seletista, ou seja, o seu vínculo de trabalho será regido pelas normas das consolidações das leis de trabalho, ou leis trabalhistas, que é a CLT. Mas não é por isso que não é muito interessante, porque é. E aqui tem vários tópicos peculiares que é muito importante você entender. É por isso que você tem que ficar até o final. Então, gostaria de dizer que a nossa banca é a Fundep, Gestão de Concursos, que vem fazendo diversos concursos aí atualmente, né? A Fundep tinha dado uma parada e agora está sempre fazendo concurso, inclusive a banca também do concurso da DPEMG. As inscrições para o concurso da CEMIG começam no dia 18/9, vão até o dia 18/10, lembrando que não é até 23h59, é até às 17 horas. E é por isso que você vai colocar um alarme aí no seu celular para já fazer a inscrição no dia 18/9. Não tem por que ter esse desgaste de deixar para o último dia. As isenções para você que se enquadrar nos critérios que estão no edital começam no dia 18/9, vão até o dia 22/9. Piscou, abriu o olho, já passou. Então, se você se enquadra nas condições para pedir isenção, ou seja, para não pagar a taxa, não tem sentido deixar para a última hora. Já se organize, veja no edital todos os critérios para você poder já entrar no primeiro dia. As taxas nós temos para nível médio e técnico, valor de R$ 65,00, e as inscrições para nível superior são R$ 100,00. E nós estamos falando de muitos cargos. E algo muito interessante que eu quero demonstrar para você agora. Vou mostrar aqui direto no anexo. Fica até difícil de mostrar, gente. Eu vou ter que abrir bem para vocês conseguirem ver, mas vou falando e explicando também, tá? Então, nós temos advogado com a formação do direito. Tem que ter tanto a graduação em direito quanto o registro, tá? Então, tem que ter registro da OAB válido. Nós estamos falando de 6 vagas de ampla concorrência, uma de PCD, fechando aqui com 7 vagas totais. Quando a região de trabalho é centro, quer dizer que vai atender esses municípios aqui. Então, eu vou explicar para o advogado, mas vai servir para todos os outros cargos que for centro, a região de trabalho. Então, pode ser tanto em BH, quanto em Betim, quanto em Contagem, quanto em Itabirito, quanto em Nova Lima, quanto em Ouro Preto, quanto em Pedro Leopoldo, quanto em Sabará, quanto em Sete Lagoas e quanto em Vespasiano. E tem que refletir? Sim, tem que refletir. Porque falar que você que mora em BH vai trabalhar em Betim ou vai trabalhar em Contagem, ok. Vai trabalhar em Nova Lima, vai trabalhar em Sabará, ok. Vai trabalhar em Sete Lagoas, mais ou menos, mas ainda ok. Vai trabalhar em Pedro Leopoldo, ok, pouquinho mais longe do que Vespasiano. Agora, vai trabalhar em Ouro Preto? Aí não é ok, não. Aí não é ok, não. Aí você tem que pensar, né? Porque, assim, é uma gama de municípios que é a maioria da região metropolitana, mas Ouro Preto, por exemplo, não é. Aí tem que repensar. É importante ponderar antes. Não existe isso, eu passo e depois eu penso. Até porque você vai ver que existe, digamos que aí um detalhezinho que eu vou explicar para você sobre as etapas. Salário aí do advogado, R$ 6.362,24. Bem legal.
E já aproveitando para adiantar, você que vai fazer para advogado ainda vai receber a questão dos honorários, consta lá no edital. Além disso, nós temos o analista empresarial, formação em direito. Então, é aquela pessoa que fez o direito, não tem OAB, ou às vezes tem OAB, mas quer trabalhar com outra área. E percebam, porque isso aqui causou dúvida em muita gente, o que é que são as funções que compõem o código da vaga? Quando a gente pensa no cargo analista empresarial, é necessário ter uma formação de direito para essa vaga aqui. Você pode ser contratado como analista de gestão de pessoas júnior, analista de planejamento tributário júnior e auditor interno júnior. Então perceba que você não vai ser analista empresarial / direito, esse é o cargo, mas você pode executar essa função ou essa função. Isso é muito importante você entender. Vamos lá para o salário, que é só CR, né? Mesmo salário do advogado de R$ 6.362,24, tá? Também municípios aí da região centro. Temos o analista empresarial, formação administração de empresas. Então você pode ser analista jurídico júnior. Mesmo tendo a formação em administração de empresa, você pode ser um analista jurídico júnior, como você pode ser o analista de soluções de serviços corporativos, como você pode ser o analista de administração de pessoal, ou o analista administrativo. É você quem vai decidir a sua função? Não, é a CEMIG. Isso é muito importante entender. E aqui temos as vagas, de 2 vagas, ampla concorrência, uma PCD, valor de salário R$ 5.059,56. Falamos agora de analista empresarial, nível formação de administração de empresas, que é o mesmo do de cima, mas aqui vai trabalhar numa outra lógica, tá? Então pode ser um analista de gestão de pessoas, como pode ser um analista de relações regulatórias, institucionais e governamentais, como pode ser um analista financeiro, como pode ser um auditor interno. Então existem mudanças, por isso que é importante você, principalmente que tem mais de uma possibilidade de cargo aqui, tem um curso, né, uma graduação que serve para mais de um cargo, a analisar. Você do direito que tem OAB, você tem 2 possibilidades, tem que avaliar cada uma, olhar as atribuições, olhar o que se identifica mais. Você da administração de empresas tem também mais de uma possibilidade, tem que analisar. Analista empresarial aqui, função, mesma coisa, administração de empresas, são 3 oportunidades. Tem aqui uma outra lógica, formação em biologia, então pode ser analista de meio ambiente, pode ser analista de sustentabilidade e eficiência energética, tem que avaliar, precisa ter graduação em biologia e além disso registro no conselho. Ciências contábeis, pode ser várias coisas, pode ser um analista financeiro, pode ser um auditor interno, pode ser um analista de planejamento financeiro, que essa é a função, tá? Então tem que ter ciências contábeis e registro no órgão. Tem cientista de dados, analista de comunicação, que aí pode ser formado em comunicação social, jornalismo, publicidade ou então RP, então aqui existem as variações. Tem aqui o analista de economia, que tem que ter tanto curso de economia quanto registro no conselho. Tem um analista que volta para a área de estatística, que pode ser um analista de regulação, um analista de relacionamento com clientes. Percebam que existem diferenças. E aqui, ó, arrastando, nós temos os valores de salários, né? Valores de salários diferentes. Então, a gente vai ter salários de 6 mil, de 5 mil, de 8 mil, tem para tudo quanto é gosto. Que a gente pode dizer que os salários são bem interessantes. Isso aí, gente, não dá para negar. Bem interessante mesmo. Temos aqui ainda matemática computacional, analista psicologia. Você psicólogo pode ser o psicólogo júnior, mas você pode ser o analista de sustentabilidade e eficiência energética júnior, ou você pode ser o analista de gestão de pessoas júnior. Depende de qual vai ser a sua função. Tem também pessoal de TI, tem vários de TI aqui, possibilidades. Tem assistente social, tem enfermeiro do trabalho, tem engenheiro do meio ambiente. A engenharia tem super destaque nesse concurso. Tudo quanto vocês imaginarem, engenharia ambiental,
cartográfico de agrimensura, engenharia civil, engenharia de produção, hídrica, tem muita coisa. Chamo a atenção que alguns cargos têm exigência de carteira de habilitação B. Então, essa parte aqui dos engenheiros, ó, todas têm. Por isso que é importante ler edital com atenção, tá? E tem alguns cargos que ainda têm exigência de experiência. É a minoria, que pro final, vou mostrar para vocês. Aqui, olha, um engenheiro com formação em engenharia elétrica. Faz todo sentido, né? Tem que ter experiência mínima de 6 meses. Vamos ver aqui, tem mais gente com experiência. A engenharia elétrica também tem que ter a experiência. Acho que são só esses dois. Gente, são muitos os cargos, tá? Não vou ficar mostrando todos, senão fica muito chato, fica cansativo. Mas aqui também tem cargo de nível médio, tá? Tem nível médio técnico, que é esse aqui, o formação em cartografia ou agrimensura, por exemplo. Tem que ter curso técnico. Formação técnico em eletroeletrônica tem que ter curso técnico. Mas nós temos aqui, deixa eu abaixar, tem técnico em edificações. Eu quero mostrar o que é nível médio bem aberto. Olha quanto cargo, tem que analisar com calma, tá? Aqui, olha, esse aqui, ó. Técnico empresarial, nível 11, formação em ensino médio. Precisa ter o nível médio completo e pode ter a função de agente de proteção da receita, de agente de relacionamento com o cliente, de técnico financeiro, de técnico jurídico, de técnico de planejamento financeiro, de técnico de sustentabilidade e eficiência energética. Depende, tá? E aqui nós temos várias vagas, né, para vários lugares de Minas Gerais. Então, não é só região centro, como a maioria dos cargos aqui, tem que analisar com carinho. Valor do salário de nível médio aí, R$ 3.199,77. Valor que é de nível superior em muito lugar por aí, então é bem legal. Tem aqui de técnico, R$ 2.500. De 3.100, aqui tem periculosidade, então tem umas coisas interessantes, ó, salário de 4.000, de 5.000, de 6.000, de 8.000, isso só o salário, fora os benefícios, né? Tem, olha, tem de 10.000, olha, vejam que tem salário de 10.300, são salários muito bons. Eu não vou mostrar tudo para não ficar cansativo, porque como vocês podem perceber, são 8 páginas de cargos com as funções. E aqui eu deixei uma informação que é muito importante, que é: ao se inscrever para determinado código de vaga, o candidato está ciente de que, caso seja convocado, poderá ser alocado em qualquer uma das funções que compõem o referido código, a critério da CEMIG. Isso quer dizer o quê? Já expliquei. Você, engenheiro elétrico, que vai concorrer para o cargo engenheiro, formação em engenharia elétrica, pode ter a função de engenheiro de programação integrada de serviço júnior, como pode ser o engenheiro de telecomunicações júnior, como pode ser o engenheiro de desenvolvimento técnico júnior. Quem vai decidir sua função? A CEMIG, tá escrito aqui, tá? Isso aqui tá escrito, logicamente, tirado do edital. Então, é muito importante você analisar com calma, porque nós temos diversos candidatos que podem concorrer a cargos que têm funções diferentes. Então, você do direito, você da engenharia, depender do ramo, você da parte de administração de empresas, vai poder transitar entre os cargos. Então, tem que pensar, tem que analisar. Vou até mostrar para vocês aqui, lógico que eu não vou ler, mas o anexo C do edital vem mostrando as atividades das funções que compõem os códigos. Então é bem interessante, olha, porque aqui o advogado, a função é advogado júnior. Aqui o analista empresarial, formação em direito, pode ter essas funções: analista de gestão de pessoas, planejamento tributário e auditor interno. E aqui vão descrevendo tudo que tem que fazer, quais são as atribuições. Por isso que é importante você ler e entender. Todos os cargos têm. Tanto que esse documento tem 126 páginas. É só você achar seu cargo e fazer uma análise, até para ver se você se identifica e se você vai dar conta de cumprir. É muito importante que você dê conta de cumprir, porque esse aqui, inclusive, é até uma diferença em relação ao concurso público quando a gente é estatutário. E já eu vou mostrar para vocês.
Mas agora, antes disso, eu vou falar dos benefícios. Mas se você tá gostando desse vídeo, eu vou te convidar a deixar um like. Se você não estava sabendo desse concurso, fica aqui até o final, porque tem uma novidade interessantíssima, desafiadora até. Fica até o final porque eu vou te contar. E deixa aí o seu like se você ainda não deixou, para me ajudar a crescer e me ajudar também a fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Falando sobre os benefícios bem interessantes. Plano de saúde e plano odontológico da CEMIG Saúde Premium com regime de coparticipação isento de mensalidade. Isso aqui é o máximo, né? Não paga mensalidade, paga coparticipação. Previdência privada em regime de coparticipação, seguro de vida em grupo em regime de coparticipação e vale alimentação ou refeição em regime de coparticipação. Provavelmente você deve poder optar vale alimentação ou vale refeição. E aí vai descontar um percentual do seu salário lá, né, no contra-cheque, que é o que é normal mesmo, a grande maioria das empresas fazem assim. Agora as informações gerais, eu já adiantei, mas é importante reforçar que é regime de contratação CLT, tá? Então vai assinar carteira. Você precisa ter disponibilidade para fazer viagem, isso fica muito claro no edital. Então se você é uma pessoa que por algum motivo, né, alguém na sua casa é doente, depende de você, você não pode fazer viagens assim, ou tem criança pequena, papai, mamãe, não pode sair, tem que pensar direitinho, porque pode ser que a CEMIG vá demandar que você faça viagens. E mais importante do que isso, para mim é o mais delicado, e eu resolvi deixar exposto aqui. Poderá o empregado ser transferido do seu local de trabalho para atender a real necessidade de serviço, sem obrigatoriedade de modificação salarial. Então pode ser que a sede, né, de onde você trabalha seja Belo Horizonte, mas eles precisam que você vai ser transferido para Ouro Preto. Você não vai ter que ir lá às vezes fazer viagem, vai ter que ir sempre, vai ter que ficar lá. Então pode ser que aconteça isso. Então existe já essa previsão no próprio edital. A jornada de trabalho, né, a carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos, exceto assistente social, que tem a lei que resguarda, que é de 30 horas semanais. Nós temos aqui agora as etapas. Isso aqui eu achei interessantíssimo, para não dizer desafiador demais. Nós temos 3 etapas. Até aí tudo bem, mas quais são essas etapas? 1. Prova objetiva. Normal. Eliminatório e classificatório. Até aqui nada demais. 2. Avaliação pré-admissional de saúde. Isso aqui já é um pouquinho delicado. Eu vou explicar para você como é que vai funcionar essa avaliação. Mas normalmente a avaliação pré-admissional, que a gente costuma dizer é a etapa dos exames, não entra como uma etapa. Depois que o concurso é homologado, você é nomeado, você passa pelo período de exame e documentação e depois você toma posse. Mas aqui não é assim não. Aqui é etapa do concurso. Então quer dizer que se você não passar nessa etapa, você é eliminado. Não chega a ser um TAF, tá? Não é um teste de aptidão física, mas você precisa ter algumas aptidões sim. No edital explica, eu vou falar um pouquinho mais para você. Além disso, tem período de experiência de 90 dias. Esse aqui também é eliminatório. E para mim isso aqui que é o desafiador, porque você faz a sua preparação, você faz a prova, você passa na prova, você é chamado para avaliação admissional, você faz a avaliação admissional. Aí você começa a trabalhar. Você tem 90 dias ali para mostrar que você está conseguindo executar o serviço. Porque se você não estiver conseguindo executar o serviço, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Então o seu contrato vai ser quebrado, vai ser rescindido. Você não vai ser efetivado no trabalho num contrato indeterminado. E não tem nada a ver com estabilidade, pessoal. Isso aqui não tem estabilidade. Isso aqui não é regime estatutário. Isso aqui é regime seletista. Mas eu vou explicar mais para vocês desse período e como isso funciona lá para frente. Porque agora eu vou falar primeiro da prova objetiva. Começar pelo começo. Então a prova objetiva vai acontecer no dia 19/11, tá? Vai dar num domingo.
4 horas de duração, de 13 às 17, então vai ser no período vespertino, né? Período da tarde. As provas vão acontecer em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha. Então tem muita possibilidade, né? Tem muita possibilidade de local de prova. A quantidade de questões, pasmem, não é alta. Eu não achei alta. Nível médio e médio técnico, 40 questões. Isso aqui é mamão com açúcar. A gente quase não tá vendo prova com poucas questões assim. E nível superior, 45 questões. Você não pode levar o caderno de questões. Não importa se você sair 16h59, você não pode levar o caderno de questões. Tá explícito isso no edital. E você tem que fazer no mínimo 60% dos pontos e não pode zerar nenhuma disciplina. Além disso, os gabaritos vão sair um dia depois, no dia 20/11. E aí eu quero mostrar para vocês as disciplinas cobradas. Já deixei aberto aqui, achei legal demais. Nível médio e médio técnico, nós vamos ter 40 questões. 10 questões de português, peso 1. 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 1. 5 questões de informática, peso 1. 15 questões de conhecimento específico, peso 2. Então, fechamos aqui com 40 questões, mas a sua prova não vale 40, ela vale 55. Porque aqui em conhecimento específico nós temos 15 questões, mas vale, na verdade, 30 pontos. Então, fechamos com 55 pontos. Você tem que fazer 60% do total. E o total é quanto? 55, tá? Cuidado, 55. E não pode zerar nada. Então, se você, vamos supor que você faça 50 pontos, que é um notão. Se você tiver zerado a 5 de informática, você está eliminado ou eliminada. Então, não dá para desconsiderar nada. Nível superior, nós temos aqui português, 15 questões com peso 1, quantidade maior já, o que a gente vê na maioria dos concursos, por isso que tem que estar afiado e afiado em português. Eu sempre bato nessa tecla. Exatamente por isso que eu já indiquei para vocês aqui, já trouxe a indicação do curso completo da professora Letícia. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo do curso dela, tá? Porque é uma assinatura que você vai conseguir compreender o português do início ao fim, o português de concurso, de uma forma super prática e fácil, porque a linguagem dela é muito tranquila, a didática dela é muito boa e vale super a pena você aprender o português de uma vez por todas, já que é a matéria que mais cai em concurso público. Em quase 90% dos concursos cai português. Você tem que estar preparado ou preparada para isso. Então, vou deixar o link aqui para você, aqui embaixo na legenda. E se for adquirir, adquire pelo meu link, para ela poder ver que vocês estão achando legal a parceria, para eu conseguir futuramente alguns bônus para vocês. Falando aqui, continuando com o pessoal do nível superior, além das 15 questões de português, tem matemática e raciocínio lógico, são 10 questões. Para a maioria dos cargos vai cobrar informática básica, que são 5 questões. Mas para o pessoal voltado para a área de TI, então formação cientista de dados e formação tecnologia da informação, níveis 14 e 15, é informática avançada. Faz todo sentido. E conhecimento específico, 15. Aqui segue a mesma lógica. Português, matemática, raciocínio lógico e informática, peso 1. Então, aqui nós temos 15, 10 e 5. Fechamos aqui com 30 questões, 30 pontos. Mas nós temos aqui 15 questões de conhecimentos específicos. E aqui, sendo 15 questões de conhecimentos específicos com peso 2, fechamos aqui com 30 pontos. Então, temos 30 pontos aqui. Opa. Cadê? Aqui, ó, 30 pontos aqui. Então, aqui, 15 mais 10 mais 5, fechamos em 30, fechamos em 30 aqui, total de 60 pontos, 45 questões. Mesma coisa, dos 60 pontos tem que fazer 60%, não pode zerar nenhuma. Cuidado com a informática. Voltando agora para mostrar para vocês mais sobre esse concurso. Então, falamos da prova objetiva e eu tenho que te explicar sobre a avaliação pré-admissional de saúde. Primeira coisa que você precisa saber, vai acontecer em Belo Horizonte. Quem é responsável? É a Fundep? Não, é a CEMIG. Quem vai participar?
todo mundo, todos os cargos, todo mundo o quê? Todo mundo que for aprovado na primeira etapa, né? Logicamente, e tiver ali dentro do limite para poder ser convocado. Essas pessoas que vão passar pela avaliação pré-admissional, você em breve tem que ter alguns critérios. Então, eu não trouxe todos para não sobrecarregar o vídeo, mas vai lá no edital para você ver, porque tem um que é aquele teste de força. Eu esqueci como que é o nome, que tem que ficar apertando o aparelho assim. Tem um de teste de força, tem alguns exames complementares que tem que fazer, se eu não me engano. Então tem vários pontos que tem que olhar. Tem até uma questão de peso, então verifique, vá lá dar uma olhadinha na avaliação pré-admissional. Porque às vezes você lê o edital, na ânsia você não se atém e você faz. Mas se você olhar o edital, talvez você nem se enquadre nos critérios. Talvez você saiba que não vai encaixar, que não dá. Talvez você tenha alguma deficiência que não consiga encaixar no critério. Então, lê com calma, lê com cautela o edital, porque vai ser muito importante. Normalmente, isso aqui não vem em edital. E como é um concurso diferenciado, como é um edital diferenciado, com etapas diferenciadas, é preciso que você se atenha aos detalhes para ter certeza que depois que fizer tudo, preparação, prova e você passar, que você também consiga passar na segunda etapa e possa assumir. Falando agora da terceira etapa, que é o período de experiência. Todo mundo vai passar também. Qual que é a lógica do período de experiência? É um contrato. Não sei se vocês já trabalharam em iniciativa privada, tá? Mas a iniciativa privada é assim, a gente é contratado, aí na carteira de trabalho eles colam lá, contrato de experiência. O contrato de experiência será de 90 dias e poderá, caso seja quebrado por uma das partes, é quebra de contrato. No período final dos 90 dias, se a pessoa não atingir todas as condições, acabou. Mas se ela atingir, ele é convertido no regime de prazo indeterminado. Então é isso que acontece na iniciativa privada. Na empresa pública CEMIG, acontece da mesma forma. Então você vai ser contratado, você vai passar por um período de experiência de 90 dias. E durante esses 90 dias, você vai sofrer Sofrer não, né? Sofrer pesado. Você vai ser... Ai, gente, eu esqueci como que fala, mas você vai passar, digamos assim, fica mais sutil. Você vai passar por 2 avaliações de desempenho. Então, você vai ser avaliado ou avaliada a partir do trabalho que você está desempenhando durante esse período. Você precisa fazer, no mínimo, 60% para ser aprovado ou aprovada. Então, na primeira avaliação, tem que fazer 60%. No mínimo, na segunda avaliação, tem que fazer 60% no mínimo. Você fez 60% nas 2, lembrando que pode ter mais, mas o mínimo são 2. Você fez 60% nas 2, o seu contrato vai ser convertido para o regime de prazo indeterminado. Então, quer dizer que aí você tá lá, tá empregado da CEMIG, virou empregado da CEMIG. Até lá, você é contratado por um período de experiência. Mas e se você tiver uma avaliação de 80%, e uma de 45 ou uma de 50, você vai ser reprovado. E a reprovação em uma das análises de desempenho, ou nas avaliações de desempenho, ou nas 2, lógico, gera desligamento e eliminação. Então, talvez você passe por tudo, é aquele nadar, 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 nadar e morrer na praia. E eu não queria estar dizendo isso para vocês, mas é uma forma mais clara de entender. Se você passa por tudo, passa pela questão do pré-admissional, é contratado e durante os 90 dias você tem menos de 60%, você de fato é desligado ou desligada. E aí você vai ser eliminado do certame. E aí não tem como eu dizer para vocês se eles pegam pesado, se eles pegam leve. Eu não sei. Eu acredito que eles não devem pegar pesado. Tanto que o mínimo é 60%. Mas você vai estar iniciando agora, né? Então, não sei como vai ser, gente. Não sei. A única coisa que eu posso dizer é o que está no edital. Mas fica aqui um ponto para refletir. De maneira alguma é para desanimar alguém. Não é. Mas eu acho que quando a gente entra num certame, a gente tem que estar ciente das condições. Opa!
A gente tem que estar ciente das condições. A gente tem que estar ciente do que pode ou não pode acontecer. Então é importante vocês terem essa informação aí. E aí eu gostaria de saber se vocês gostaram do vídeo, porque é um vídeo de um concurso diferente, que traz uma baita oportunidade, com salários muito bons, com benefícios, mas com etapas diferenciadas. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar aí o seu like, eu te convido ainda a compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que outras pessoas conheçam essa possibilidade de fazer o concurso da CEMIG e atuar dentro dessa empresa pública. Se você gostou, deixa aí o seu like.